Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar para vocês informações técnicas numa linguagem mais simples, para que todos compreendam o cultivo de plantas em vaso. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Peço ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se no canal e clique também, tá? Nesse sininho. Você vai receber as notificações quando o canal tiver novos vídeos. Hoje iremos falar dos substratos salinos. Como posso medir a salinidade de um substrato? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse vídeo eu estou devendo para várias pessoas, né? É porque realmente eu queria mostrar o equipamento, tá certo? E eu não tinha elas em mãos. Agora eu estou com ela na minha mão, tá certo? Que é esse aparelho aqui, chamado de condutivímetro. Fique até o final desse vídeo que vai ter muitas informações bem importantes, tá? Não somente para pessoal que gosta de flores e plantas, mas também para vocês que trabalham aí com relação a frutas, fruticultura, pitaia e outras plantas. Vocês que estão chegando no canal agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Eu já falei sobre a salinidade de substrato, principalmente falando dos adubos, tá? Existe uma playlist, eu vou deixar aqui em cima, no izinho, é só clicar lá. Vocês vão ter um playlist sobre substrato, tá? E também sobre adubos e corretivos. Se vocês puderem, assistam esses vídeos, estão bem informativos e bem interessantes. Esse item é extremamente importante, né, a salinidade no substrato, mas principalmente para aqueles que utilizam substrato, por exemplo, à base de fibra de coco, o verde, né, não tratado, que tem muita salinidade, ela tem uma concentração muito alta, tá, de sais como potássio, um nível muito elevado, e isso pode ocasionar problemas, tá, principalmente com relação a cultivo de plantas. Mas não é somente fibra de coco verde, gente, tá certo? Existem outros materiais também que a gente pode citar aqui, tá certo? Material, por exemplo, que o pessoal utiliza muito, né, que é o material compostado à base de esterco de boi, tá certo? Eu já comentei aqui um pouco sobre esterco de boi, tá certo? A salinidade que ela contém, principalmente aí já é o sódio, tá? Que pode interferir negativamente, tá, no seu substrato com as plantas. Outros materiais que o pessoal comenta muito também são os substratos de reuso. Eu sinceramente não gosto muito desse material, mas muitos produtores ainda utilizam esse material, entendeu? Então a gente tem que comentar um pouquinho, tá, dessa parte da salinidade do substrato ou da mistura em que o produtor, em que você confecciona. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Professor, como é que então eu posso medir a salinidade de um substrato?
O que eu estou apresentando aqui, pessoal, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, viu? Tá certo? Então, são dados importantes. Você conhecer alguém que produza substrato, produza plantas e utiliza do substrato, compartilhe esse vídeo que vai ser muito interessante, vai ser muito importante para eles, tá certo? No caso da salinidade, é muito parecido com o vídeo que eu postei recentemente, que era para fazer a aferição da acidez do substrato. Como medir a acidez do substrato. Se vocês não assistiram esse vídeo, assistam, tá certo? Foi há uns 2 dias atrás, tá? Que tá muito interessante e é muito importante para quem quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto. No caso da acidez, a gente fez pela metodologia Purtruff, tá? E vocês precisam assistir esse vídeo da medição da acidez, tá certo? Que eu falo direitinho sobre isso, tá? No caso da acidez ainda, você pode fazer a medição, né, a aferição da acidez por vários equipamentos, vários materiais, né? Então você tem a fita colorimétrica, você tem o pH-metro, né? Mas no caso aqui da salinidade, gente, a gente tem 2 opções, né? Ou a gente faz a medição bebendo essa água, né, tá, do substrato, né, o que não é aconselhável, né? Ou você utiliza um equipamento chamado condutivímetro ou exímetro, são as mesmas coisas, tá certo? Então não tem como escapar desse equipamento. Rapidamente aqui vamos falar então como que é o sistema Purtruff, né? Então, quando eu tenho os vasos, né, na minha produção, na minha coleção, eu faço a rega, tá certo? Comumente das plantas, espero toda a água drenar, tá certo? Do vaso, e aí eu pego um vaso, coloco um prato embaixo, tá certo? E coloco em torno de 100 ml de água destilada na superfície do vaso, tá certo? Esses 100 ml vai empurrar a solução que está dentro do substrato para esse pratinho, né? E a gente recolhe essa água que está no pratinho e faz a leitura da salinidade com esse equipamento aqui, pessoal, tá? Que é o condutivímetro, tá? Esse é o mais simplesinho, é o condutivímetro manual. A gente precisa fazer essa leitura, tá? Principalmente colocando-se, tá? Essa parte do sensor, ok? Na solução. Esse condutivímetro ou exímetro, pessoal, ela tem de várias marcas, né? Elas já são um pouco mais popular do que há 10, 20 anos atrás. Mas, diferentemente do pH-metro, tá? Se vocês utilizarem bem esse equipamento, ela vai ter uma durabilidade muito grande, tá certo? Eu tenho um condutivímetro em uso, tá? Há mais de 20 anos, tá certo? Eu sempre aconselho, por exemplo, a associação das plantas, associações de jardinagem, associações dos colecionadores de orquídeas a terem esses equipamentos que são muito importantes, tá certo? Se vocês colocarem esse aparelho, tá? Se vocês fizerem a aferição daquela solução que eu falei e elas derem, tá, nesse visor um valor acima de 4 decissímens por metro, né? Essa solução, esse substrato vai estar salino, tá certo? Então, a gente sempre coloca um parâmetro, né? Em torno de 4 decissímens como um parâmetro, tá? Mas já é um parâmetro crítico, tá certo? Então, esses seriam os dados, né? Interessante. Eu coloco muito desses dados para algumas culturas e principalmente para substrato no meu livro, tá certo? E está contemplado em praticamente todos os meus livros. Esse aparelho também, ela não vai medir a salinidade somente do substrato. Ela também vai medir a salinidade da água, ela vai medir a salinidade do solo e de diversos outros materiais, tá? Que seja, lógico, diluído
em água. Vale lembrar também que esse sistema de leitura por TUF não é aquela seguida pelo Ministério da Agricultura, o MAPA, tá certo? Nos rótulos dos substratos, quando vocês adquirirem, esses dados tem que estar lá também, tá inserido, tá certo? Então, normalmente ela vai estar o EC igual a um número, tá certo? Esse número ela vai ser diferente da que a gente está apresentando aqui, tá certo? No caso deles, que são sistema de laboratório, tá certo? Eles utilizam na verdade a diluição do substrato com a água destilada, diferente que a gente fez aqui pelo sistema Pultruff, tá certo? Eles utilizam o sistema 1:5, ok? Então é um sistema diferente. Vocês viram que essa solicitação, essas perguntas são de extrema importância, ok? Eu irei fazer outros vídeos a respeito desse assunto aqui. Muitas plantas acabam tendo problemas e na verdade não é doença, não é nematóide, ok? Não é ambiente e simplesmente salinidade do substrato, ok? Então são dados, são informações que eu estou passando aqui, pessoal, que são extremamente importantes, tá certo? Se vocês tiverem dúvida de algum assunto aqui, alguma parte que eu não expliquei, tá? Me mande, me enviem as dúvidas, tá certo? Que eu irei responder. Como em todos os vídeos, eu peço o seu apoio para a Casa de Apoio Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe as pessoas com câncer de todo o Nordeste, dá todo o conforto durante o seu tratamento para essas pessoas carentes. Ajude você também com qualquer coisa, alimentos, tá certo? Roupa, fralda geriátrica, tudo que você puder contribuir com essa entidade. E peço a sua ajuda, tá certo? Para com esse canal. Clique no joinha, tá certo? Inscreva no canal, tecle no sininho, tá? Assim você vai receber notificações de quando o canal aqui tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo, ok? E muito obrigado, grande abraço.